Como participar de um retiro espiritual? Então, muitas vezes na vida do cristão, na vida do católico, aparece esse exercício de espiritualidade chamado retiro. E nós devemos ter a compreensão plena do que é realmente participar do retiro. Primeiro, para que fazer um retiro, né? Então, a função do retiro, em primeiro lugar, é crescimento espiritual. Então, ele não tem outra função senão essa: nós crescermos espiritualmente. E o retiro ele tem base bíblica, né? Então, o eremo, até o nome eremitério vem de eremo, que é deserto. Então, o deserto é o lugar onde Deus se revela. Então, nós estarmos sozinhos conosco mesmos e com Deus e lá ver a revelação de Deus. Em Êxodo 33:18, Moisés disse-me: mostrai-me vossa glória. E Deus respondeu: vou fazer passar diante de ti todo o meu esplendor, e pronunciarei diante de ti o nome do Senhor. Dou a minha graça a quem quero, e uso de misericórdia com quem me apraz. Então, o deserto é ir ao encontro de Deus e deixar Deus transformar a nossa vida. E assim seria o retiro. Se assim foi com Moisés, o outro paradigma de retiro é Elias. Então, em 1 Reis 19:4, e caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tire a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Elias tinha voltado da perseguição de Jezabel, já tinha feito toda e testemunhado aquela demonstração do poder de Deus. Então Deus o apoia como seu servo, então ele está fugindo. E nessa fuga vem a crise profunda. Eu não sou melhor do que os meus pais, então eu mereço a morte. Então, se há esse encontro com Deus, também há, ao mesmo tempo, quando encontramos com Deus, há também a nossa experiência de criatura. Então, faz parte do retiro conhecer a nossa própria fragilidade. Faz parte do retiro nós entendermos o quão frágeis nós somos, né? No versículo 8, Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Aqui muitos fazem referência à Eucaristia, é o anjo que dá essa comida e essa bebida para Elias, como foi o maná no deserto e a água da rocha. Aqui o próprio Deus intervém para que ele vá em frente. Então também nós podemos ver uma referência eucarística dentro dessa perspectiva do retiro. Então vamos lá: encontro com Deus, experimentar a nossa fragilidade de criatura e, ao mesmo tempo, esse processo de ter a Eucaristia como centro. 9:10. Chegando lá, passou uma noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi dirigida: que faz aqui, Elias? Ele respondeu: estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. Então, essa abertura de alma com relação ao próprio Deus. E Elias está falando do quê? Ele está falando da sua própria missão. Então, nada melhor do que ir para um retiro, nesse encontro com Deus, experimentando nossa dimensão criatural, pensar sobre, perante Deus, a nossa própria missão. Porque nós podemos ter visões erradas sobre a nossa própria vivência vocacional. E aí, por isso, a pergunta que Deus faz a Elias faz a nós também: o que fazes aqui? Então, nós temos que ter bem claro o que nós fazemos num retiro, para não ser só algo letárgico de descansar, de entrar num processo em que você entra e sai até da mesma maneira. E aí continua: o Senhor disse-lhe: sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor, ele vai passar.
Nesse momento passou diante do Senhor um furacão, depois veio o vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passado o tremor, acendeu-se o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois a brisa ligeira. Tendo Elias ouvido, cobriu o rosto, saiu e pôs-se à entrada da caverna, uma vez, e disse-lhe: que fazes aqui, Elias? Então, esse processo do vento, do tremor, é tudo apontando para o encontro com Deus. Então, se Deus não quisesse nem o vento, nem a brisa, nem o fogo, Ele não mandaria. Tudo isso faz parte, como foi no Sinai, como vai ser em Pentecostes, um processo para nós entrarmos na plena comunhão com Deus. O próprio silêncio no retiro tem esse processo de entrar em comunhão com Deus. Esse retirar-se tem esse propósito de entrar em comunhão com Deus. Sem isso não tem razão de ser o retiro, porque sem entrar em comunhão com Deus não há crescimento espiritual. O Senhor disse: retoma o teu caminho deserto em direção a Damasco, ali ungirás Azael, Jeú filho de Nansi como rei de Israel e Eliseu como profeta. Terminado o retiro, terminado esse encontro com Deus, ele vai para a missão. Então nós vamos com a nossa vida para o encontro com Deus, lá somos transformados, assumindo que somos criatura, encontro com Deus, mas não é para ficar lá, é para ir e realizar a própria missão que o Senhor nos destinou que a fizéssemos. Se não fazer isso, não tem razão de ser o retiro. Entrando no Novo Testamento, Lucas 1,80, o menino foi crescendo e fortificava-se em espírito e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Israel. Então João Batista, para preparar para a sua missão, ele crescia, se fortificava e ele vai para o deserto para depois ir para a missão. Então, o retiro no deserto aponta para a missão e aponta para esse crescimento. Marcos 6, versículo 30, os apóstolos voltaram-se para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. Ele disse-lhe: vinde à parte para um pouco, para algum lugar deserto e descansai um pouco. Porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte. Então essa é a origem maior. Esse descansar não é descansar longe, mas descansar com o Senhor. Então somente pode descansar aquele que está com Deus. E aí sim, essa pessoa ela pode se recobrar da vida do dia a dia. Lucas 4, cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e terminados esses dias teve fome. Então também Jesus experimentou a sua dimensão criatural, a sua dimensão frágil, e aí até a tentação para o demônio. Quem o leva é o próprio Espírito. Então o Espírito Santo nos dá a graça do retiro. Então essa graça do retiro é necessária, porque senão o retiro fica somente como algo humano. O retiro, em primeiro lugar, é um dom de Deus. E se ele é um dom de Deus, ele deve ser acolhido com uma graça que o Senhor nos dá de realizar um retiro, por isso deve ser aproveitado. Em Lucas 4:42, ao amanhecer ele saiu, Jesus, e retirou-se para um lugar afastado. As multidões o procuravam e foram até onde ele estava e queriam detê-lo, para que não as deixasse. Então o povo tem sede de salvação, mas Jesus também tem sede da presença do Pai. Então é necessário esses momentos. Então a gente tem que levar nossa vida para o retiro, não no sentido de dar atenção para essas pessoas, porque vai ter um lugar para isso, mas levar a nossa missão para voltar restaurados para a missão.
Lucas 6,12, naqueles dias Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí por toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, dentre eles chamou de apóstolos. Retiro é lugar de decisão pela obra de Deus. Então Jesus, para escolher os seus apóstolos, ele se retira. Então, às vezes, nós tomamos decisões na vida de forma muito atribulada, ou achar que o retiro é um lugar somente de um anestesiamento. Não, Jesus leva essa decisão para junto do Pai. Ele leva esses nomes para junto do Pai, para depois escolher os seus. Então, retiro é lugar das nossas grandes decisões, segundo Deus, e não algo somente vindo da carne. E uma decisão que comporta algo de Deus tem que ser tomada num lugar santo. Lucas 11:1, um dia, um certo lugar, Jesus estava a rezar. Terminada a oração, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou aos seus discípulos. Então é aprendizado de oração para ensinar os outros a orar. Marcos 6, e despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. Então, novamente, Jesus, ele vai para a missão e vai para o retiro. Do retiro para a missão, da missão para o retiro. Chegado ao território de Cesareia de Filipe, Mateus 16:13, então eles estão retirados, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias, um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós quem dizeis que eu sou? Essa pergunta é a pergunta de todo o retiro. Então, quem é Jesus para nós? Quem é essa palavra que se fez carne para nós? Porque senão nós corremos o risco de jogar a nossa própria compreensão sobre o Verbo encarnado. Então, se retirar com o Senhor é para que a nossa humanidade fique clara para essa humanidade quem é o Senhor Jesus. Em Atos 1,14, todos eles perseveravam e unanimemente na oração juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então, essa perseverança na oração é que faz, e na unanimidade, que faz com que o retiro aconteça, né? Então, Maria presidiu esse primeiro retiro, vamos colocar assim, da Igreja Nascente, e nós queremos nos consagrar os nossos retiros a ela. Ela que teve essa intimidade com Deus nos ensina a mesma coisa. Então, retomando tudo, retiro é lugar do crescimento em Deus, de nós crescermos espiritualmente. Nós vamos para o deserto para estar com Deus, para experimentar a nossa dimensão criatural, para trazer a missão aos pés de Deus e também fortalecidos voltar para a missão. Por isso, o ouvir a Deus é fundamental e não ouvir a nossa própria carne, né? É lugar de descanso no Senhor e não um descanso só por descansar. É lugar em que o Espírito Santo nos conduz para lá estar. É lugar das grandes decisões em Deus. Então é bom saber isso. É lugar que o Espírito nos leva. Por isso o retiro é uma graça de Deus para nós e que Maria Santíssima nos ajude nisso. Então, pegando tudo isso aqui, a base bíblica do retiro, como nós podemos aplicar isso de forma prática no retiro? Então, em primeiro lugar, objetivos de um retiro: receber as graças necessárias para fortalecer as nossas convicções. Convicção não é fruto de teimosia. Convicção é algo que o cristão vai formando durante a vida sob a ação do Espírito, e essas convicções estão baseadas na virtude teologal da fé, e não numa teimosia ou numa dimensão carnal. Então, o retiro é lugar de iluminar as nossas convicções para sair as convicções mais claras ainda em Deus.
todo ano é ano de crescimento, então essas convicções têm que ficar cada vez mais claras. O retiro é lugar de autoconhecimento, conhecimento próprio. Então, como vai dizer Santa Teresa, é melhor um momento, meia hora de autoconhecimento em Deus que uma vida inteira de oração. Então, conhecimento próprio, que é aquilo que a gente viu da dimensão criatural. Então, saber quem nós somos perante Deus, partindo até de Gênesis 1, 26 e 27, então somos imagem e semelhança de Deus, o Deus que é em nós, como vai dizer Santo Agostinho, procurei em todo lugar, estavas em mim, o retiro é o lugar desse conhecimento. Então, o retiro é o lugar de mergulhar em si mesmo, o retiro é o lugar de fazer revisão de vida. E revisão de vida é olhar para a própria história, olhar para a própria biografia. Então, o retiro é o lugar de rever tudo isso, de ver a própria história sob a luz de Deus. E não sob a luz só das nossas feridas. As feridas a gente pode levar para ser curados, etc. Mas em primeiro lugar é realmente esse conhecimento de si mesmos como imagem e semelhança de Deus. Rever os propósitos e uma revisão de vida. Então, baseada no que acabamos de falar, quais os propósitos de crescimento da minha vida? Eles estão sendo frutuosos? Está dando fruto? Verdadeiramente eu optei por Deus? Então, a minha vida prática com relação a amar o próximo, esses propósitos de amar o próximo e tudo aquilo que comporta isso está sendo realizado? Se não, também, se ficar nessa dimensão espiritual desencarnada, vai aparecer o quê? Vai virar só um linimento espiritual, uma anestesia espiritual, e a pessoa fica ali, só meditando algo que não tem nada a ver com a vida dela, ela não medita na sua própria prática, e aí não adianta. Então, como vai dizer também Teresa, nós sabemos que a nossa oração, orar não é para receber consolação, mas para servir melhor. E os frutos da oração, que é em primeiro lugar a reforma da nossa própria vida, tem que ser visto no retiro. A minha vida realmente está em Deus? Claro que passamos por infrutividade pastoral, e São Paulo também passa por isso. Por isso, na 2 Coríntios 12, nessa grande experiência espiritual que São Paulo faz, o que é revelado a ele? Basta-te a minha graça. Então, se estamos na graça, mas precisamos rever a vida para saber isto, né? Se estamos realmente na graça de Deus e passamos por momentos em que somos totalmente infrutíferos. Mas se estamos na graça de Deus, e aí realmente ver isso, porque a falta de fruto pode ser algo permitido por Deus, como foi em São Paulo, o espinho na carne, mas também pode ser fruto do nosso próprio pecado. Então, retira o lugar de parar e pensar nisso, para que a gente possa aí rever a própria vida e saber se nós estamos em Deus ou não. Outra coisa, outro objetivo do retiro é detestar o pecado e suas causas. Como vai dizer também de Santa Teresa, o pecado é o alimento do nosso próprio autoconhecimento. Então, tem que ver e rever por que pecamos. Por isso, o retiro ele tem que ter esses momentos de mergulhar em si mesmo, desse autoconhecimento, não somente das coisas boas, mas também entender a maneira como nós pecamos, para que a gente possa pedir a Deus a iluminação para fazer uma reforma de vida e não cair mais em pecado. Formular resoluções práticas. O mundo está cheio de teoria, o mundo está cheio de palavras bonitas, belas palavras, mas tomar decisões e resoluções de crescimento, às vezes tem muito pouco. Então, se há um processo de detestar o pecado e ver porque pecamos, tem que partir para o outro lado, é formular resoluções de mudanças de vida, resoluções que sejam práticas, e não gerais, eu quero ser santo, todo mundo tem que ser santo. Então não basta só essas resoluções enormes, eu vou lutar pela paz do mundo. Eu tenho que tratar de coisas concretas da minha vida.
porque senão fica com essas resoluções muito altas, não que não deva fazerem, mas então eu vou tratar de coisas práticas para chegar nas grandes resoluções. Então, decisão humana tem que ter base humana. Então, como nós não somos anjos, nós somos seres humanos. Então, tem que trabalhar as resoluções para que elas possam ser colocadas em prática. Renovar a resposta ao chamado a Deus. Todo mundo é um vocacionado e somos chamados primeiramente no nosso batismo. Qual é a resposta que estamos dando a Deus? E essa resposta, mais uma vez, tem que ser de forma prática. Então, quais são as respostas que estamos dando ao chamado de Deus? Para não ficar também só na exterioridade, né? O chamado é pessoal e comunitário. Comunitário porque somos chamados dentro de estruturas eclesiais de chamado. Porém, é pessoal. Eu vou responder pela minha vocação perante Deus. Então, como que eu estou respondendo essa vocação? Como que eu estou respondendo a minha consagração a Deus? E esse como, novamente, de forma prática. Porque senão fica só louvo a Deus por ser vocacionado, e ótimo que louve, porém não pode ficar só nisso. Aperfeiçoar a reforma de si mesmo. Então, empenhar-se nessa reforma, tá? E aprofundar-se nela. E por fim, projetar o caminhar da vida espiritual. Vida espiritual não pode ser improvisada, ela tem que ser estruturada. E nós temos que viver numa visão da mística, que é viver o nosso batismo. Então, mística não é algo que é para santo, é para todo cristão. E essa experiência da profundeza da graça de Deus tem que ser vivida a partir da graça batismal. Então, como eu estou vivendo a minha graça batismal? Tem um problema aqui e ali, então vai ver isso no retiro. Mas aí tem que se empenhar para o futuro, né? Então, essas formulações de caminhar na vida espiritual não pode ser deixada somente para quando tem retiro. Isso daí é da vida toda. O retiro ele vai reunir tudo isso, vai nos pensar nisso, e aí a gente faz um planejamento para poder seguir em frente, né? Então, esse planejamento é fundamental. Importante para fazer um bom retiro, tá? Primeira coisa, o tema do retiro. Então, às vezes, retiro pregado tem temas, então é bom que se vá no tema, mas a pessoa também ela tem que ter aquilo que é da própria vida dela, que ela vai relacionar com aquele tema. Porque o que não pode, a pessoa vai, eu já ouvi tudo isso, eu vou ter que ouvir de novo. Então, na medida em que eu tenho essa disposição de alma, eu não vou crescer nesse retiro. O primeiro pregador do retiro é o Espírito Santo, o segundo é a própria pessoa, o terceiro são as pessoas que prepararam aquele retiro. Então, nós temos que tomar o retiro na nossa mão e saber que se o Espírito Santo nos levou até lá, nós vamos trabalhar isso de uma certa maneira que cresçamos. Então, se tem o tema geral do retiro, tenha também o seu tema pessoal. A partir do tema geral, você vai encaixar o seu tema pessoal. E aí você vai verdadeiramente crescer. O retiro é formado por quê? Por instruções e pregações. Então eu vou estar atento como Maria, a irmã de Marta, lá em Lucas 10, estava aos pés do mestre. A posição de estar sentado ouvindo é ver qual é a palavra que o Senhor vai nos falar, né? Então, qual a verdade que o Senhor vai nos anunciar? Então, estar atentos a isto. A pregação, ela é um ingrediente do retiro. E ela não é o retiro. O retiro é o todo. Então, ela é um dos componentes, tá? Por isso o pregador, né? O pregador deve ser adequado, ou pregadores, para aquele retiro. Agora, deve ter harmonia e um tema geral que vai confluir as pregações.
para que assim possamos participar. Mas eu não posso ficar dependente só aquilo que o pregador diz. Eu também tenho que trabalhar. Então, da mesma forma, tem o tema geral e o pregador normalmente termina a sua pregação com aquela palavra para deserto, né? Mas eu também tenho que trabalhar a Sagrada Escritura na minha vida e trabalhar o meu tema pessoal dentro do tema geral para que eu possa crescer, né? Então eu não posso ficar nessa dimensão somente daquilo que é dado e fica numa posição muito passiva. Eu tenho que ter a iniciativa, também não posso fazer um retiro à parte. Se Deus propiciou de estar ali, é claro que eu tenho que ser obediente àquilo que está ali. Mas eu vou trabalhar a minha vida e vou personalizar aquilo, porque sou eu e Deus ali, é o pregador, ele é a mediação. Por isso as leituras, né? Então levar um bom livro espiritual para um retiro, para que ilumine também aquela realidade, faz bem, né? Faz muito bem. O retiro tem que ter exame de consciência e, se possível, confissões. Mas deve ser feito em função desse conhecimento próprio, em função daquilo que falamos os objetivos do retiro, detestar o pecado. Então, não ficar só naquela superficialidade de confissão, mas ver quais são as raízes do meu pecado. O que eu tenho que ver aquilo que tantas vezes eu caio, que preciso trabalhar. Então, trabalhar uma confissão bem feita, preparar uma confissão bem feita, que seja profunda nas decisões que você toma, para que aí não seja mais uma confissão na vida, mas uma confissão que realmente vá no profundo das decisões, porque todo pecado é uma decisão, né? Então eu preciso tomar e ver quais são as raízes do meu pecado, das minhas decisões pecaminosas. Isso faz parte do autoconhecimento também. Então, o autoconhecimento não é só ver as coisas boas, também, imagem e semelhança de Deus, mas também ver aquilo que no profundo está me incomodando, está me fazendo pecar. As orações, então, aqui pensar um pouco a estrutura do retiro. Então, a estrutura do retiro: missa, pregações, orações, que pode ser a liturgia das horas ou não. Agora, 2 pontos aí, e aí dá tempo de deserto e descanso para a pessoa. Então, tem que confluir tudo isso. O que não pode é carregar o retiro de tal forma que deixa de ser retiro e passa a ser um curso. E deixa de ser retiro e passa a ser um encontro. Então, mas as pessoas precisam ser amadurecidas para aprender a fazer retiro, né? Então, não pode deixar também sem nada, porque aí só se for retiro de silêncio individual, aí é outra coisa. Mas um retiro institucional, um retiro que é pregado, ele deve ter as pregações, que não devem ser muitas, 2 ou no máximo 3, e também não muito compridas, a missa, né? As orações, e o restante aí trabalhar convivência e silêncio para deserto. Então aí, nesse equilíbrio, eu consigo construir um retiro, né? Porque senão eu posso perder a graça do retiro, né? Deve ter momentos de confraternização, momentos sim. Então, se há momentos de silêncio, deve ser respeitado. E também haver momentos ali das pessoas se encontrarem, né? Mas momentos distintos. Utilizar, então, como nós dissemos, um livro pessoal. Então, tem as leituras que o pregador prescreve e você também tem a sua leitura pessoal. Santa Missa e os horários, né? Horário em retiro deve ter essa distribuição, mas ele deve ser respeitado. O que, mas eu estava inspirado, nessa inspiração foi oração, nessa inspiração acabou com a música, nessa inspiração acabou com tudo. Então, não sei até que ponto isso é inspirado, né? Então, se há horário, ele tem que ser respeitado. Por quê? A pessoa que vai participar do retiro, ela se programa. Então, ela quer participar daquele retiro
nesse equilíbrio que nós falamos. Então, o pregador deve respeitar esse retiro, aqueles que são da música devem respeitar esse retiro, aqueles que conduzem a oração devem respeitar esse horário do retiro, porque senão uma coisa vai invadindo outra e destrói o retiro, né? Então, o que não falta são desculpas que as pessoas colocam por acabar com o horário do retiro. Então, temos que ser fiéis, né? Ser fiéis e trabalhar isso. Não ficar nessa dependência do outro, né? Eu vou ficar na dependência. Se o outro fazer retiro, eu também faço. Se o outro não fazer, eu não faço. Cada um deve, perante Deus, fazer opção. Eu vou viver o meu retiro, né? Então, aí vai ter horários para isso ou para aquilo. Vou respeitar esses horários, mas eu vou ser fiel a Deus e também fiel a mim mesmo. Porque todo retiro comporta até gasto, né? E isso daí também é a providência de Deus que nos possibilitou a isso. Então, nós temos que ser fiéis a Deus em primeiro lugar, mas também a nós mesmos. Nós mesmos no seguinte sentido: se Deus me propiciou para fazer esse retiro, eu quero fazer o melhor retiro que eu puder fazer. E eu vou trabalhar para isso. E toda a estrutura de pregação, oração, missa é em função disto, em função de fazer a pessoa crescer espiritualmente, tá? Mas sempre nesse processo do relacionamento dela com Deus. E finalmente o diário espiritual, né? Então tudo isso deve fazer parte do diário espiritual. Então a gente já falou sobre o diário de autoconhecimento em Deus, então inserir isso, as anotações do retiro, dentro do seu diário. Porque se nós fazemos em fichinha aqui ou ali, no final essas fichinhas vão para o lixo ou vão ficar encostadas. Se está dentro do seu diário, você vai retomar o seu diário e vai estar lá o seu retiro, porque ele está inserido na tua própria vida. Por isso, rezemos para os retiros que vamos participar, façamos novena, façamos a oração que nós quisermos, coloquemos intenções nas missas que participamos, para que o retiro não seja mais um, mas seja verdadeiramente transformante em nossa vida. E pensar isso, eu vou lá para crescer espiritualmente, essa é a minha missão e é isto que eu vou fazer. Peçamos a Deus então para os retiros que participaremos, que o Senhor vá à frente com o seu Espírito, nos ajude como seu divino Filho a entrarmos nesse deserto sob a emoção do Espírito, para que cresçamos e possamos ir para a missão com a convicção que Deus nos dá, porque a verdade sempre nos liberta. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.